Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, você que me acompanha. Hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de um artigo que me chamou a atenção, é, pela indicação do meu amigo Matheus Fiorentini, também conhecido como Xuxa, que fez um artigo muito interessante, citando essa autora que é Nancy Fraser. Eu fui pesquisar, né, e li esse artigo que se chama Do Neoliberalismo Progressista a Trump e Além. A Nancy Fraser é uma socióloga, filósofa estadunidense, filiada a uma escola de pensamento que é a teoria crítica, e o pensamento dela é um pouco... Ela é uma feminista e que trabalha com a ideia de justiça social. E para ela, a justiça social é um pensamento bastante complexo que depende da distribuição de renda e da distribuição de reconhecimento, né? Reconhecimento simbólico, reconhecimento não material, mas também a distribuição de renda, de propriedade, ela é importante para garantir a noção de justiça. E isso vai ser importante para a gente entender esse texto dela. Bom, o texto que eu vou comentar aqui é um texto que analisa os blocos hegemônicos que compuseram e que nortearam e que governaram a política estadunidense, retomando até anterior a Obama, né, e chegando em Trump, né, passando por governos anteriores a Obama e chegando em Trump. Ela faz uma espécie de um resgate histórico para analisar quais são os blocos hegemônicos que tomaram o poder, que governaram os Estados Unidos nesse período, né? Vamos dizer assim, governos Obama e até anteriores a ele, ela faz até um resgate um pouco anterior ao governo Obama e chegando em Trump, né? E aí eu começo, antes de falar do artigo dela em si, eu já retomo uma citação que em outro vídeo eu falava do Gramsci, né? Que Gramsci fala que enquanto o velho não morre, o velho está prestes a morrer e o novo não nasce, nesse escuro claro irrompem monstros. Né? Essa frase, eu estou aqui não fazendo uma reprodução literal, né? Mas essa frase do Gramsci é uma forma de explicar uma crise de hegemonia que nós vivemos hoje, né? A contemporaneidade, e que os Estados Unidos são uma expressão, porque é um país hegemônico, né? Um país que exerce hegemonia mundial e que, ao mesmo tempo, essa hegemonia está em crise e a própria hegemonia dentro dos Estados Unidos está em crise. Então essa é a primeira constatação da Nancy Fraser, né? Que existe uma crise de hegemonia e essa crise de hegemonia perpassa a disputa entre os blocos hegemônicos de poder dentro dos Estados Unidos. Então ela vai caracterizar que existem dois blocos de hegemonia hoje nos Estados Unidos, considerando esse resgate histórico que ela faz. Existe um neoliberalismo reacionário, né, representado mais ou menos pelo Partido Republicano e por Trump, né? E existe um neoliberalismo progressista, representado por Obama e pelos democratas, e agora, mesmo que ela não fale no artigo em Biden, também o Biden, né, representa esse neoliberalismo progressista. Então existem esses dois blocos, o neoliberalismo reacionário e o neoliberalismo progressista, e ela vai trabalhar com essa ideia que esses dois blocos não estão atendendo às expectativas e às necessidades da população e que, portanto, existe uma lacuna que precisa ser suprida e que não é o neoliberalismo, né? Que ela defende o seguinte: não existe no neoliberalismo uma forma de efetivamente garantir
as respostas para a crise que o neoliberalismo mesmo está apresentando, não só para as pessoas, como para a natureza, enfim. Então, indo adiante, então ela caracteriza o que é esse neoliberalismo progressista, afinal de contas, né? O que é esse neoliberalismo progressista? E aí ela vai falar, né? A hegemonia do neoliberalismo progressista. E aí está aqui, o neoliberalismo progressista. Isso pode soar como uma contradição, né? Porque, né, como que o neoliberalismo pode ser progressista? Mas, ela fala, foi uma aliança real e poderosa de dois companheiros improváveis. Por um lado, as principais correntes liberais dos novos movimentos sociais, feminismo, antirracismo, multiculturalismo, ambientalismo, direitos LGBTQ. Por outro lado, os setores mais dinâmicos, de alto nível simbólico e financeiro da economia dos Estados Unidos, Wall Street, Vale do Silício, Hollywood. O que manteve esse casal estranho junto foi uma combinação diferenciada de pontos de vista sobre distribuição e reconhecimento. Qual foi o resultado dessa combinação estranha, né? O bloco progressista neoliberal que foi formado, esse bloco hegemônico formado, ele combinava um programa econômico expropriativo e plutocrático com uma política liberal meritocrática de reconhecimento. Então é uma combinação bem estranha, mas que deu certo por um momento, né? E que se expressou como um bloco de hegemonia, né? E aí, indo adiante, ela fala que o que isso significa na realidade, né? Significa uma financiarização, desmantelamento das barreiras e proteções para a livre circulação do capital, desregulamentação dos bancos, desregulamentação das bolhas das dívidas predatórias, desindustrialização, enfraquecimento dos sindicatos e propagação do trabalho precário e mal remunerado. Essas ideias que eram associadas a Ronald Reagan foram implementadas por Bill Clinton, que é anterior a Obama, mas que vai ser sucedido assim por Obama, né? Essas políticas esvaziaram os padrões de vida da classe trabalhadora e da classe média, enquanto que transferiam a riqueza e valor para cima, principalmente para o grupo 1% mais rico. É claro, mas também para os estratos superiores das classes profissionais em funções gerenciais. Então, é isso que ela descreve, que é o resultado da política desse bloco neoliberal progressista que vai lá começar em Bill Clinton. Como é que isso poderia convencer, né? Tudo isso ruim que eu descrevi agora há pouco, como isso poderia convencer as pessoas a votarem, a acreditarem nesse projeto? Somente quando adornado como progressista, poderia uma economia dessas, né, política profundamente regressiva, tornar-se um centro dinâmico de um novo bloco hegemônico. Então foi um casamento que foi importante para essa economia política profundamente regressiva, né? E desse modo, esses novos democratas contribuíram com um ingrediente essencial, uma política progressista de reconhecimento, recorrendo às forças progressistas da sociedade civil. Eles difundiram um ethos de reconhecimento superficialmente igualitário e emancipatório. O núcleo desse ethos eram os ideais de diversidade, empoderamento das mulheres e direitos LGBTQ, pós-racialismo, multiculturalismo e ambientalismo. Esses ideais foram interpretados de uma forma específica e limitada que era totalmente compatível com a Goldman Sachsificação da economia dos Estados Unidos. Proteger o meio ambiente significava o comércio de carbono. Promover posse da casa própria significava empréstimos subprimes
agrupados e revendidos como títulos lastreados em hipotecas. Igualdade, vejam bem, significava meritocracia. Como que essa meritocracia vai se colocar na prática? Ela vai descrever na sequência. Quando tu reduz a igualdade à meritocracia, tu vai diversificar, tu vai empoderar mulheres que são talentosas, negros que são negros ou gays ou lésbicas que são talentosos, né? Mas esse ideal vai simplesmente favorecer indivíduos que vão ter sucesso dentro de uma perspectiva que mantém a maioria das mulheres, a maioria dos negros, a maioria dos gays numa situação de exclusão. Você tem os melhores, os talentosos que podem, né, ser merecedores, né, para atingir posições de prestígio e poder aquisitivo igual a de homens brancos, heterossexuais de sua própria classe. Né? A variante feminista diz isso, mas infelizmente não é a única. Focado em afirmar-se, quebrar o teto de vidro, seus principais beneficiários só poderiam ser os que já possuíam necessário capital social, cultural e econômico. Os outros ficam no andar de baixo. Então, tem sim mulheres que dão certo, homens negros que fazem sucesso. Isso é bastante visível nos Estados Unidos. Você vai ver filmes, você vai ver, enfim, muitos exemplos nessa situação. Inclusive o próprio Obama, que é um negro que fez sucesso e que foi presidente, enfim, que mais adiante isso vai ser falado pela Nancy Fraser. Lembrando que a Nancy Fraser é feminista, certo? Nós estamos aqui trabalhando com alguém que ache que as pautas feministas são menores. Ela é uma pauta que norteia as preocupações dessa autora. Muito bem. E aí ela faz esse recorte, né? Que não são todas as feministas antirracistas, multiculturalistas e assim por diante, que compactuaram com essa causa neoliberal progressista, né? Mas aqueles que compactuaram, conscientemente ou não, enquanto foram mais visíveis nos segmentos respectivos desses movimentos, né? Enquanto que aqueles que resistiram foram confinados às margens, né? Porque, enfim, se você cede e colabora, né, com setores que têm possibilidade de promover a visibilidade, como o Vale do Silício, né, com toda essa estrutura de redes sociais, e Hollywood, né, é evidente que tu vai ter mais visibilidade. E portanto, claro que esses progressistas, né, do bloco neoliberal eram parceiros júniores, né, muito menos poderosos do que os seus aliados de Wall Street, Hollywood e Vale do Silício, mas contribuíam com um carisma, né, um novo espírito do capitalismo que estava colocado com as suas pautas que foram devidamente capturadas para se encaixar num projeto neoliberal. Ela apresenta o segundo bloco hegemônico de poder que disputou com o neoliberalismo progressista, que foi o neoliberalismo reacionário, mas que são duas facetas do mesmo neoliberalismo. O neoliberalismo reacionário, ele tem sim um outro recorte, né? É um recorte anti-imigrante, pró-cristão, enfim, patriarcal, racista, etc. Mas na política econômica vai ter uma política similar. A diferença desses blocos é no reconhecimento. Vai ser reconhecimento de grupos diferentes. Mas
A política neoliberal é a mesma, a política é similar. A fórmula do neoliberalismo reacionário vai permitir que evangélicos cristãos, brancos sulistas, americanos rurais, de cidades pequenas, estratos da classe trabalhadora branca, descontentes, coexistissem por um par de décadas. Isso é bastante tempo, né? Então ela faz um resgate histórico mesmo desse bloco que seria o bloco neoliberal reacionário. Não é uma coisa nova nos Estados Unidos, né? É uma coisa que retoma há 2 décadas, né? Existe essa convivência dessa classe trabalhadora branca, rural, etc., com os partidários do Tea Parties, a Câmara de Comércio, os irmãos Koch, né? A galera mais da elite mesmo, né? E um punhado de banqueiros, falcões do setor imobiliário, magnatas do setor de energia, capitalistas de risco, especuladores de fundos especulativos. Então esse é um bloco também que se forma de poder. Tanto o neoliberalismo progressista quanto o neoliberalismo reacionário apoiavam o livre comércio, baixos impostos corporativos, direitos trabalhistas reduzidos, a primazia de interesses dos acionistas, a lógica de toda recompensa para os vencedores e a desregulamentação financeira. Ambos os blocos elegeram líderes que buscavam grandes barganhas destinadas a cortar direitos. As diferenças chaves entre eles se voltavam para o reconhecimento e não para a distribuição. Veja que essa é a diferença entre esses 2 blocos hegemônicos. É uma diferença do reconhecimento. Quais os grupos que têm que ser reconhecidos. Mas não há uma diferença na distribuição. Nenhum deles nega a distribuição da riqueza na sociedade, a distribuição da propriedade na sociedade, né? Portanto, nenhum deles rompe com o neoliberalismo, né? Todos eles, esses 2 blocos, eles acabam fortalecendo o projeto neoliberal. Aí ela vai descrever como é que foi o governo Obama, como que o Obama se manteve manteve o neoliberalismo, né? E teve chance para que pudesse tomar um outro caminho, mas não fez, né? Despejou enormes somas em planos de salvamento de bancos que eram grandes demais para quebrar, mas não conseguiu fazer nada remotamente comparável para as vítimas dos bancos, né? Que são 10 milhões de americanos que perderam suas casas em especulações hipotecárias durante a crise. A única exceção foi uma expansão da assistência médica através do Affordable Care Act, que forneceu um real benefício material para uma parte da classe trabalhadora dos Estados Unidos, mas isso só comprova a regra, né? O resultado dessa política é um impulso devastador de manutenção do neoliberalismo progressista, né? Apesar da impopularidade desse neoliberalismo, né? Ele ignora as manifestações que ocorreram em 2011, veja bem, muito antes desse episódio Trump, né? Muito antes de Trump. Em 2011 houve uma erupção chamada Occupy Wall Street. Cansado de esperar por reparação do sistema político e resolvendo cuidar do assunto com suas próprias mãos, um segmento da sociedade civil se apoderou de praças pelo país em nome dos 99%, denunciando um sistema que pilhou a grande maioria a fim de enriquecer o 1% do topo. Né? Grupos relativamente pequenos de manifestantes jovens logo atraíram grande apoio. Até 60% do povo americano apoiou, de acordo com algumas pesquisas, especialmente de sindicatos sitiados, estudantes endividados, famílias de classe média em dificuldade, crescente precariado. Então houve uma manifestação, houve uma importante manifestação chamada Occupy Wall Street, que poderia ter sido o gatilho para desencadear mudanças substanciais no governo Obama, e isso não aconteceu. Né? Obama continuou a defender o consenso neoliberal e não conseguiu ver no Occupy Wall Street os primeiros rumores de um terremoto que estava por vir.
Porque existe essa crise de hegemonia, um terremoto que está por vir, que foi se intensificando ano após ano nos Estados Unidos e eclode no que a gente está vendo hoje nesses episódios de disputa entre Trump e Biden, etc. Né? Realmente acontece um terremoto em 2015, 2016, onde surge o Trump, de um lado, né? E que derrota, já vai derrotando nas prévias os candidatos mais consolidados do Partido Republicano, como vários que já tinham mais tradição do que ele foi derrotando. E do lado democrata surgiu Bernie Sanders, né, com um socialista, proclamando, veja bem o que é isso, proclamando o socialismo democrático, né? Bernie Sanders surge proclamando o socialismo democrático. Não é qualquer coisa, né? Para um país que é um bloco, que é o principal país capitalista do Ocidente, né? Do mundo, né? Ter um socialista, quer dizer, uma coisa muito, muito incomum, né? Então, tanto Trump quanto Bernie Sanders revelam que existe uma crise de legitimidade e talvez de hegemonia do neoliberalismo. E os dois surgem como uma forma de resposta a essa crise do neoliberalismo. E aí, bom, qual é a diferença entre Sanders e Trump? Bom, a diferença vai ser na política de reconhecimento, né? Principalmente, isso diferenciam os dois, né? Enquanto que a classe trabalhadora que servia de base para a retórica do Trump era branca, heterossexual, masculina, cristã, né? Que trabalhava na mineração, na perfuração, na construção e na indústria pesada. A classe trabalhadora de Sanders era ampla, era expansiva, era não só os operários das fábricas do cinturão da ferrugem, mas também trabalhadores do setor público e de serviço, e aí incluindo mulheres, imigrantes, né, negros, e enfim, né, toda a diversidade. Bom, todos sabemos o que aconteceu. Sanders não conseguiu nem ser candidato, né, e Trump se elegeu. Né? Trump se elegeu. Mas Trump, embora tenha um discurso populista reacionário, ele não conseguiu implementar, ou não implementou mesmo, não quis implementar, enfim, isso é irrelevante, de fato, ele não implementou um governo populista reacionário, né? Ele manteve, né, o neoliberalismo, né? Na sua prática ele manteve o neoliberalismo, né? Ele nomeou mais o pessoal da Goldman Sachs para manter lá o tesouro, etc. Né? As políticas do presidente Trump divergiram das promessas de campanha do candidato Trump. Né? Não apenas seu populismo econômico desapareceu, como também seu método de culpabilização cresceu cada vez mais vicioso. O que seus apoiadores votaram, em suma, não foi o que obtiveram. O resultado não é populismo reacionário, mas o neoliberalismo hiperreacionário. Então, eu vou partir para os finalmente, que é justamente a proposta dela. Né? Ela caracteriza esses dois blocos e ela coloca que a crise continua porque esses dois blocos hegemônicos do neoliberalismo eles não respondem às necessidades diante da crise. Né? O que ela propõe é que seja construído um bloco contra-hegemônico progressista. E esse bloco contra-hegemônico progressista ele precisa necessariamente se lançar à tarefa de unir a classe trabalhadora, que tanto a parte da classe trabalhadora que apoia Trump, quanto a parte da classe trabalhadora que apoia Bernie Sanders. Na verdade, tanto os apoiadores de Trump quanto de Sanders são vítimas de uma economia manipulada que eles poderiam buscar transformar em conjunto.
A autora não nega e diz que tem que silenciar diante de racismo, machismo, homofobia, etc. Pelo contrário, essas lutas são essenciais, mas não podem ser abordadas a partir de uma condescendência moralizadora que só foca como se esse fosse um problema das cabeças das pessoas, o que não é profundo e não resolve o problema estrutural que subjuga a todos. Todos são vítimas da desindustrialização, da financiarização, da precarização dos direitos trabalhistas. Todos são vítimas disso, né? Então precisa fazer uma costura que integre esses dois polos que foram criados, que são polos artificiais, que só enfraquecem a classe trabalhadora, né? O resultado é um ambiente tóxico que parece validar o ponto de vista defendido por alguns progressistas de que todos os eleitores de Trump são deploráveis, racistas, irredimíveis, misóginos e homofóbicos. Também reforça a visão inversa defendida por muitos populistas reacionários de que todos os progressistas são moralizadores, incorrigíveis e elitistas, presunçosos que olham para baixo enquanto saboreiam café com leite e acumulam dólares. Primeiro, mulheres menos privilegiadas, imigrantes e pessoas de cor têm de ser cortejados longe de feministas empreendedoras, dos antirracistas e anti-homofóbicos meritocráticos, da diversidade corporativa e do capitalismo verde fake que sequestraram suas preocupações, flexionando-as em termos consistentes com o neoliberalismo. Este é o objetivo de uma recente iniciativa feminista que busca substituir empreendedora por feminismo para os 99%. Outros movimentos emancipatórios devem copiar essa estratégia. Em segundo lugar, as comunidades de classe trabalhadora do Cinturão da Ferrugem, sulistas e rurais, têm de ser persuadidas a abandonar seus aliados criptoneoliberais. O truque é convencê-los de que as forças que promovem o militarismo, a xenofobia e o etnonacionalismo não podem e não fornecerão a eles os pré-requisitos materiais essenciais para uma boa vida, enquanto que apenas um bloco populista progressista poderia. Dessa forma, poder-se-ia separar aqueles eleitores de Trump que poderiam e devem ser responsivos a tal apelo, daqueles racistas de carteirinha e alt-right etnonacionalistas que não são. É isso aí, galera. Teria muito mais coisas para comentar sobre esse artigo. Tem a caracterização dela da verdadeira luta contra o racismo, que seria uma luta estrutural, né, para atacar o racismo estrutural e não somente a parte individual ou superficial desse antirracismo. A proposta dela da construção de um bloco contra-hegemônico anti-neoliberal e anticapitalista. Vale a pena ler a íntegra desse artigo, é só dar o Google lá e dar o título do artigo, né? Ou então pesquisar por Nancy Fraser, que você vai chegar. É importante ler, é importante estudar. Para concluir, eu só quero aqui deixar uma reflexão de um líder popular brasileiro que parece que leu a Nancy Fraser e está aplicando isso na prática, que é o Paulo Galo. O Paulo Galo é um líder dos entregadores antifascistas. E ele tem muito essa compreensão de que os bolsonaristas, eles não são nossos inimigos necessariamente, né? Nós temos que trazer aqueles que são da classe trabalhadora para uma luta contra os verdadeiros inimigos da classe trabalhadora, né? Então ele tem uma reflexão muito interessante a respeito disso. Vou deixar aqui um vídeo dele que encerra um pouco essa reflexão, porque eu acho que a gente precisa repensar isso, de não investir tanto nessa polarização que é falsa, né? De nós contra os supostos bolsonaristas, mas para justamente a gente enfrentar o nosso verdadeiro inimigo, que é o neoliberalismo. Porque o meu sonho é uma classe trabalhadora unida, né, mano? Meu sonho, antes de eu ser entregador, eu sou trabalhador. Antes de eu ser entregador, eu sou trabalhador, e o meu sonho é a classe trabalhadora unida, mano. Tá ligado? Um dia fazer uma greve geral mesmo, assim, sabe? Da classe trabalhadora toda, porque a gente tem motivo pra isso. Os caras estão no processo de rasgar a carteira de trabalho de todo mundo. Os caras querem rasgar a carteira de trabalho, cara. Esse negócio da uberização aí tá avançando pra todo mundo, vai chegar em todo mundo. Igual a Revolução Industrial pegou todo mundo, a uberização vai pegar todo mundo. Como é que é a esquerda? Eu falo, a esquerda defende o trabalhador, mano. Direita defende o patrão. Escolhe aí seu lado aí. Eu não fico muito, sabe, mano? Tem gente que hoje ficou tímido, né, de falar assim, não, eu sou de esquerda. Não sou tímido não, mano. Esquerda, mano.
Todo mundo tem que esperar todo mundo, entendeu? Não é porque o cara votou no Bolsonaro que ele deixou de ser meu irmão. Entendeu? É. Uma hora essa loucura vai passar e eu vou olhar no olho dele e vai falar assim, caramba, hein, mano, perdemos tempo, hein? Perdemos, tá bom, vamos entrar no bonde aí que o bonde vai partir e nós vai mudar o mundo aí. Firmeza, mano? Vocês trabalham igual uns loucos pra querer ficar rico, nós não vai ficar rico. Agora, se nós se unir, classe trabalhadora, nós vai viver melhor, mano. A companheira aí acabou de falar que eles fizeram 17 bilhões, mano. Sério que essa é a nossa produção do ano passado, mano? Olha o tanto que nós produziu, companheiros. 17 bilhões, mano. É tudo nosso, mano. É tudo nosso isso aí, mano. Vocês acham que isso aí não é tudo nosso, companheiros? Isso é tudo nosso, mano. É que esses ricos malandrão aí botam uma cerca e falam assim, essa parte aqui grande é minha e o resto aí é de vocês. Sabe por quê? Porque nós não sabemos utilizar a ferramenta política a nosso favor.